Olá! Hoje falaremos sobre um dos momentos preferidos da vida de muitos dos advogados, a assinatura do contrato de honorários. Inicialmente, vale destacar que o contrato de honorários ele é um contrato bilateral, ou seja, ele gera obrigação para ambas as partes. Para o contratante, a obrigação de fazer o pagamento das custas dos honorários contratados. E para o advogado contratado, a obrigação de prestar o melhor serviço possível, com muito zelo, muito cuidado, muita dedicação para o seu cliente. O contrato de honorários é um título executivo, por força do artigo 24 do Estatuto do Advogado. Isso mesmo sem a necessidade de assinatura de duas testemunhas no seu termo. Então, caso o cliente não faça o pagamento das suas prestações conforme pactuado, você já pode entrar com uma execução direto sem a necessidade de uma ação de conhecimento prévio. O tema encontra previsão entre os artigos 33 a 45 do Código de Ética da OAB. A elaboração de um contrato de honorários é um dos temas que mais gera insegurança nos advogados, principalmente que estão em começo de carreira. É muito difícil você conseguir quantificar o valor do seu serviço. E é por isso que a OAB instituiu regionalmente as tabelas. Essas tabelas, elas visam colocar um patamar mínimo de cobrança dos honorários advocatícios, para que não haja uma prostituição da advocacia, não haja um leilão pela angariação dos clientes. Por exemplo, um escritório oferecendo tal serviço por R$1.000, aí aparece outro escritório oferecendo por 800 e assim vai abaixando o preço e desvalorizando a profissão. Por isso, no artigo 41 do próprio Código de Ética, encontra-se a disposição que o advogado não poderá cobrar um valor abaixo do instituído pela tabela, exceto em hipóteses especiais. E que hipóteses são essas? Seria para caridade, obviamente. Por exemplo, se o seu pai, o seu tio, um amigo muito próximo, chega no seu escritório e não possui a condição financeira de arcar com as despesas de um processo e você quer ajudá-lo ou por algum outro motivo você sente que você precisa fazer essa boa ação, você está autorizado, então, com essa justificativa, a cobrar um valor abaixo daquele instituído pela tabela da OAB. Mas e com um cliente regular? Como fazer para fixar os seus honorários advocatícios? O artigo 36 do mesmo Código de Ética traz 8 hipóteses que devem ser consideradas pelo advogado na hora da fixação de seus honorários. Entre elas, a complexidade da causa, o tempo gasto para a demanda, se haverá incompatibilidade do advogado com outras causas e até mesmo o renome que esse advogado possui. Lembre-se que o advogado é livre para pactuar com seu cliente os seus honorários. Entretanto, esses honorários, somados à eventual sucumbência que você ganhará na ação, não podem extrapolar os ganhos do cliente. Após, vem a cláusula do pagamento, que eu sei que é a preferida de vocês. Você deve especificar como será feito esse pagamento, se será feito à vista, será feito em espécie, por depósito, em qual conta ele vai ser depositado, se será feito em parcelas, como serão feitas as parcelas, qual o vencimento de cada uma e etc. Uma coisa importante para você colocar no seu contrato é uma cláusula de vencimento antecipado. Claro, isso em contratos parcelados. Digamos que o seu cliente paga as 2 primeiras parcelas, a terceira e a quarta ele atrasa. Com uma cláusula de vencimento antecipado, você garante que após o inadimplemento da primeira ou da segunda parcela, você já poderá ajuizar uma ação de execução em face do seu cliente, cobrando todas as multas, juros de mora que você estipular em seu contrato. Outra coisa importante para pactuar com o seu cliente nesse momento, e que sempre gera confusões nos processos, são as despesas. Quem arcará com essas despesas? Elas estão inclusas nos honorários? Normalmente não, né? Então é importante dizer que todas as despesas correrão em custas do contratante, sejam elas de deslocamento, diárias, custas processuais e etc. Outro ponto importante para você deixar discriminado, claro que isso é uma previsão legal, mas os clientes normalmente não entendem essa parte, é de que os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado. Passadas essas etapas, você só precisará eleger um foro para a resolução de eventuais conflitos, colocar o local de assinatura do contrato, a data e, por óbvio, a assinatura das partes. Se você tiver interesse, deixe seu e-mail aí nos comentários que estarei enviando para vocês o modelinho de contrato de honorários que usamos aqui no escritório. Beleza? Até uma próxima!